Bom dia, irmãos, bom dia, amados jovens do Senhor. Nós hoje vamos, nesse novo formato, estudar a nossa lição da nossa revistinha, né? Nossa revistinha, essa revista aqui é a revista que a gente está estudando, fala sobre o assunto central da revista, é construindo relacionamentos, e nós estamos na lição 5. Então, pega a sua revistinha aí, pega a sua Bíblia, vamos estudar, amém? Vamos lá. Essa revista, essa lição, ela fala sobre a nossa fala, o efeito da nossa fala, né? Nós somos seres comunicativos e a maior parte da nossa comunicação se dá através do que a gente fala, seja de maneira oral, hoje em dia, né? Ou de maneira escrita, porque hoje em dia a gente tecla muito e muitas vezes a gente tecla mais do que fala, né? Então, contextualizando com a nossa realidade, a boca fala do que o coração está cheio, o dedo também tecla do que o coração está cheio. Então, sobre isso a gente vai estudar, né, sobre o que a palavra de Deus diz sobre relacionamentos e a nossa fala, a nossa comunicação, a maneira como a gente se expressa, o que isso causa na pessoa que nos ouve e o que isso causa em nós mesmos, como isso pode agradar ou desagradar a Deus. Amém? Então, vamos lá. Essa é a nossa lição. O título da nossa lição é Falai entre vós com salmos, hinos e cânticos. Essa lição ela é baseada em Efésios 5, do versículo 18 ao versículo 20. Né? Eu vou ler aqui para vocês, você lê aí na sua Bíblia, ou então você me acompanha. Diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O que será isso? Será que a gente vai ter que ficar cantando o tempo todo com os irmãos, né? Será que é isso que a palavra quer dizer, né? Vamos aprender mais um pouquinho. A gente tem aí 4 tópicos. O primeiro é: a boa comunicação pode nos tornar mais felizes. O segundo, o poder da palavra. Nós vamos passar por todos esses tópicos de maneira bem rápida, mas vai te levar a refletir, né? Porque a nossa aula não é muito longa e se você tiver perguntas, se você tiver dúvida, alguma colocação, você pode fazer diretamente para mim, né? Você que é do grupo aí dos jovens, você sabe, você tem meu contato, pode perguntar. Se quiser perguntar no grupo, a galera toda opinar, vai ser bacana. Se quiser perguntar para mim no particular também, tá? Fica à vontade. O terceiro tópico é a fonte das ideias. O quarto tópico, a comunicação agradável a Deus, né? E a gente vai prosseguir. Prosseguindo, né? Tá aí o nosso texto base, Efésios 5, 18 a 20, que a gente já leu. E qual é o alvo da nossa lição? O que a gente pretende alcançar, né? Adquirir depois dessa lição, né? Que alvo nós temos? Vamos lá. Primeiro alvo, saber. Nós vamos saber alguma coisa depois disso, né? Sentir e agir. Então, o nosso objetivo ao estudar essa lição e outras lições que a gente tem não é apenas adquirir conhecimento nem cumprir uma etapa, mas a gente precisa saber, sentir e agir, né? Vida praticada, né? Na vida prática, dia a dia. Saber o quê, né? Vamos ver aqui.
Também estou aprendendo aqui a lidar com essa ferramenta, hein? Vamos lá. Saber que a boa comunicação pode abençoar. Isso você vai saber, né? Você já sabe, mas o seu conhecimento vai ficar solidificado. O que você vai sentir? Você vai sentir que o poder das palavras ditas com amor e com justiça, você vai sentir com alegria, com verdade, né? Que a maneira como você fala faz diferença, a maneira como eu falo faz diferença, nós vamos sentir isso. E baseado nisso, nós vamos passar a agir. De que forma? Assumindo o compromisso de buscar o quê? Lábios puros, mente sã, coração cheio de amor. O nosso primeiro tópico, a boa comunicação pode nos tornar mais felizes. Eu quero te encorajar a ler a lição toda, porque aqui a gente está resumindo. Né? Mas se você ler na sua revistinha, tá? Ela é bem completa, né? Ela traz explicações mais completas. A leitura é rapidinha, tá aqui, ó. Tá vendo? Você começa a ler aqui, uma página, pronto, acabou. Rapidinho, né? É uma leitura muito boa. Eu te aconselho também a ler os textos bíblicos citados aqui, para que você tenha um entendimento melhor da palavra, né? Então, a boa comunicação ela pode nos tornar mais felizes. Por quê? Por que será, né, que a boa comunicação pode nos tornar mais felizes? Quando nós falamos, esse aí fala do princípio de semeadura e colheita da língua. Então, quando a gente fala, quando a gente também está semeando, mesmo que essa fala seja escrita, seja em forma de mensagem, o sentimento que é carregado naquela fala, a maneira como nós falamos e o que nós falamos, ele vai trazer de volta para nós uma colheita. E aí, se nós queremos colher coisas boas, coisas felizes, nós também temos que nos comportar com a nossa língua, com a nossa fala, com a nossa escrita, na nossa comunicação, de maneira a sermos felizes também naquilo que vamos colher. Nós precisamos semear o que queremos colher. Então, se nós semeamos amor nos relacionamentos, compreensão, não usamos palavras agressivas, nós também vamos colher, porque nós vamos gerar no outro o fruto também daquilo que nós estamos semeando, daquilo que nós estamos declarando. Para que tenhamos realização e não tensão, né, nos nossos relacionamentos, nós precisamos entender essa dinâmica. Nós precisamos entender que o que eu falo pode gerar no outro coisas boas ou coisas ruins, e que essas coisas boas elas vão voltar para nós em forma de fruto, né? Porque ela, como está em Gálatas 6:7, tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Então, a nossa comunicação, o Colossenses 3, no versículo 16, eu quero ler com vocês aqui, rapidamente eu vou abrir, você abre aí também. É um texto bem parecido com o que a gente leu em Efésios. É Paulo escrevendo também aí e aconselhando o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, com toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais e com gratidão no nosso coração. E o 17 ainda diz assim, para complementar: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, a nossa comunicação ela precisa ser baseada em sabedoria e em louvor a Deus. Vai agradar a Deus aquilo que você vai falar? Sua fala tem agradado ao Senhor? Como é que tem sido a sua comunicação? Como que você tem falado com seus irmãos? Como você tem falado com seus pais? Como você tem falado com as pessoas que te cercam, né? Será que você descarrega nelas tensão, rancor, irritação? Ou será que você tem se controlado e procurado ter uma comunicação baseada na sabedoria de Deus?
né? Pense nisso, porque é necessário que a gente cultive essa sabedoria que vem do alto, né? Para que ela inunde, que a palavra de Deus habite em nós, para que a gente fale de acordo com a palavra do Senhor. E aí a gente gere também coisas boas que vão voltar para nós, né? Em termos de semeadura e colheita. Vamos lá. Prosseguindo, né? Opa, isso. O segundo é o poder da palavra. A Bíblia diz o seguinte, que na língua está o poder da morte e da vida. Esse tópico da lição ele é baseado no capítulo 3 de Tiago, como está aqui no seu slide, aí na sua lição. O que você tem gerado, o que você tem gerado com aquilo que você fala, né? A forma como você fala, ela mostra se realmente você foi transformado no seu interior. Deixa eu baixar aqui a música. Se você foi transformado no seu interior, né? O seu modo de falar, ele é diferente. Ele expressa, a sua linguagem é uma linguagem também transformada, né? Se você foi salvo, se você foi alcançado pelo poder de Deus, a sua língua, a sua fala precisa expressar isso. Então, o hábito que muitas vezes nós temos de falar mal uns dos outros, né? E esse falar mal, muitas vezes ele vem disfarçado eu vou te contar uma coisa aqui, mas é só para você. Eu vou falar aqui, mas é só para a gente orar. Mas, na verdade, nós falamos muitas vezes uns dos outros. E isso não agrada a Deus. Isso pode, como diz o livro de Tiago, isso pode provocar um incêndio, né? A língua ela pode ser inflamada pelo inferno, a Bíblia diz isso no capítulo de Tiago, no capítulo 3. E a sua língua pode ser dirigida pelo Espírito Santo, né? Você pode fazer isso de maneira diferente, fazer com que a sua língua seja dirigida pelo Espírito Santo e não uma língua que incendeia, uma língua que joga gasolina no meio do incêndio para provocar mais fogo ainda. Mas você pode ser um apaziguador quando você vê que as coisas não estão indo muito bem. Usa a sua fala para apaziguar, né? para trazer a paz. Outra coisa também, né? O poder da palavra que pode gerar, além de revelar o nosso caráter, né? Revela se a gente está se controlando ou não, revela se é Deus que está nos dirigindo ou se é o inimigo que tem achado espaço. Muitas vezes também nós somos tentados a usar de mentiras. A mentira faz parte da sua vida, jovem. Não deveria fazer, né? Porque se fizer, quem é que é o pai da mentira? Mas você não, você é filho de Deus, então pense nisso, né? Pense se a sua primeira resposta é uma agressão, se a sua primeira resposta é uma mentira, se a sua primeira resposta abençoa, né? Porque a sua palavra tem poder e você precisa cuidar com muito carinho da maneira como você fala, porque as suas palavras podem machucar, as suas palavras podem edificar, e a Bíblia diz o seguinte, Jesus falou que não é o que o homem come, o que entra pela boca do homem que o contamina, mas aquilo que sai da boca do homem é que contamina o seu próprio coração. Então, o seu coração também é contaminado quando você profere mentiras, palavras de ódio, palavras de amargura, quando fala mal de outras pessoas, quando você revida agressões. Então, se você quer ter um coração puro, se você quer ter uma vida saudável, precisa ter cuidado com aquilo que você fala, né? A sua palavra tem um poder. E a palavra de Tiago, o capítulo 3 de Tiago diz o seguinte: como é que pode, de uma mesma fonte, jorrar
Bênção e maldição, água amarga e água doce? Pode isso? Será que pode? Não pode, né, irmãos? E de onde que nascem as nossas ideias? De onde que nasce aquilo que a gente fala? Qual é o berço da língua? Qual é a fonte das ideias? A Bíblia diz que é o coração, né? E para isso usa o quê? Provérbios 4, 23. O coração, ele é o formulador dos pensamentos. E a Bíblia diz o seguinte, que sobre tudo que devemos guardar, guardemos o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, esse versículo combina com o que Jesus falou, que a boca fala, ou nesse caso também tecla, né, o dedo tecla, do que o coração está cheio. Do que está cheio o seu coração? Enche o teu coração com a palavra de Deus, para que as suas palavras sejam palavras de vida e não palavras que gerem morte. O seu coração é o formulador dos seus pensamentos. Que todos nós possamos falar uns aos outros de forma agradável ao Senhor. Podemos agradar a Deus. Quando nós escolhemos ser fonte de bênção com a nossa língua, com aquilo que falamos, com aquilo que escrevemos, com as mensagens que mandamos, nós somos aquelas pessoas que levam água ao sedento. Porque a Bíblia diz que a palavra mansa, ela desvia o furor. Mas nós podemos ser essas pessoas, né, que levam água àqueles que estão sedentos. Porque Jesus, ele já te transformou, ele já transformou o teu coração. E o teu coração precisa estar cheio da palavra de Deus. Por isso nós temos te encorajado a estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Nós temos aí o plano anual de leitura. Se você não está fazendo, retome. Pega o plano de leitura bíblica e começa a ler. Não precisa sair correndo para acompanhar quem já está lendo desde janeiro, se você não leu. Mas pega um evangelho, lê o evangelho de João, lê as cartas de Paulo, lê a palavra de Deus, aquilo que Deus botar no teu coração. Porque se você vai lendo, o Espírito Santo vai te enchendo. E quando você percebe, as suas palavras passam a ser as palavras de Deus, as palavras que agradam ao Senhor. Você não vai espalhar fofocas, você não vai falar mal dos irmãos, né? Mesmo que disfarçadamente, porque não existe fofoca santa, né, irmãos? Fofoca não vem de Deus. Em vários lugares na Bíblia, Deus, ele abomina. Provérbios 6 fala sobre isso, que o Senhor abomina quem semeia contenda, intriga entre os irmãos, né? Que não sejamos essas pessoas, mas sejamos pessoas que levam vida, amém? Que levam água ao sedento, né? E a comunicação agradável a Deus. Como que as nossas palavras podem ser agradáveis a Deus, né? E para isso nós vamos ler o Salmo 15, né? A espiritualidade da língua, né? Você pode ter uma língua altamente edificadora. E lembra, né, da semeadura e da colheita. Quando você edifica, você é edificado. Amém? Deixa eu abrir aqui, você abre aí também, Salmos 15. É maravilhoso este salmo. Vamos lá. Salmo 15 diz assim, irmãos. Quem, Senhor? Davi está fazendo essa pergunta aí para Deus. Quem habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e no coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura e com dano próprio não se retrata. E o que não empresta seu dinheiro com usura, né? Que não é pão duro, nem aceita suborno contra o inocente. E olha o finalzinho do versículo 5. Quem procede desse modo,
não será jamais abalado. Então você vai estar agradando a Deus, edificando o próximo e garantindo para você um futuro inabalável diante do Senhor com a sua língua. Então comece a pensar nisso, reflita nisso. Como tem sido a sua fala, como tem sido a sua língua, como tem sido o uso da sua língua. O que você fala quando está estressado. Se você se encher da palavra de Deus, nem quando você estiver estressado você vai dizer palavras torpes, né? Palavras que não agradam a Deus e não vai dizer palavras agressivas, porque a palavra de Deus ela vai mudando a sua mente, vai mudando o seu coração. Mas se você viver só no natural, só estudando a palavra quando tem culto, né? Isso aí vai gerar em você grandes benefícios, mas que demora mais, demora. Né? Então você vai ceder à tentação de dar uma má resposta quando estiver irritado, de responder a pai e mãe de maneira agressiva, coisas que não agradam a Deus. Mas se você propuser no seu coração que você quer agradar a Deus, se você realmente nasceu de novo, o seu coração tem o desejo de agradar ao Senhor. E se o seu coração tem o desejo de agradar ao Senhor, você precisa mudar, pensar, cuidar da maneira como você se comunica. Eu preciso cuidar da maneira como eu me comunico. Né? Nós precisamos expressar uma vida nova em Cristo. Nós não somos cristãos de boca, de palavra, nem porque é legal. Nós somos cristãos porque nós somos transformados por Cristo. E isso precisa, como diz em Tiago, refletir na nossa vida diária. Amém? Tem uma figurinha aí falando das 3 peneiras, que são coisas para você pensar quando você for falar alguma coisa, né? Peneira da verdade, da bondade e da necessidade. Quando você tiver que falar alguma coisa para alguém, repassar alguma coisa que você ouviu, aí você pensa assim, isso é verdade? Se eu falar isso, estarei agindo com bondade? Eu tenho mesmo necessidade de falar isso? Então passa pelas peneiras, né? Antes de falar, isso é muito importante. Isso vai fazer de você uma pessoa sábia e vai fazer também com que você garanta para si mesmo o que diz no versículo 5. Não ser abalado, né? Vamos finalizando a nossa lição aqui. Deixa eu tirar aqui a câmera daqui, que você vai ver. Como ser esse tipo de pessoa? Que pessoa? A pessoa que Davi perguntou, que fala a verdade, não difama, mantém a palavra, não se corrompe para falar mentiras. Como? Sendo cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Amém? Vamos lá. Você está vendo aí finalizando, né? Será que existe fofoca discreta? Né? Fofoca discreta, fofoca santa. É quando você pensa assim, não estou fazendo fofoca, estou contando aqui, é verdade, o que eu estou falando é verdade. Passa pela peneira, irmão, as 3 peneiras. Passa pelas peneiras. Pode até ser verdade, mas se eu estou espalhando com bondade, tenho necessidade de falar sobre isso, né? Então, a fofoca, se ela vem de outro, a maledicência, ela pode parar se você simplesmente tampar seus ouvidos, rejeitar. Né? Nós vivemos um tempo isso. E teve uma vez que tinha uma irmã que sempre ia lá em casa falando, e uma vez ela foi lá falar um negócio que era verdade, né? Ela foi falar até de uma outra pessoa, e ela chegou em casa e falou assim, vocês não sabem o que aconteceu. Aí começou a falar, e o Egídio todo delicado, né? Como vocês conhecem, ele falou assim, pode parar, nós não aceitamos a fofoca aqui nessa casa. E nós não perdemos a amiga não, gente. Nós não perdemos a amiga. Nós temos essa amiga até hoje. Tem mais de, uns quase 20 anos.
Mas ela aprendeu e nós aprendemos também que a fofoca terminou ali, porque dali parou e dali a gente nem ouviu, né? Então rejeita a maledicência, porque ela gera frutos terríveis na sua vida, na minha vida, não agrada a Deus. Ela entristece o próximo. Quanta gente que você conhece aí, que deixou de ir à igreja porque ouviu que alguém falou alguma coisa, que alguém disse, né? Então, vamos mudar esse cenário, vamos amar uns aos outros verdadeiramente, né? Vamos viver esse amor e vamos agradar a Deus com a nossa língua. Para finalizar, estabeleça um propósito com Deus de ter o seu coração puro, cheio da palavra de Deus e pureza dos lábios também. Faça esse voto com o Senhor, consagre os seus lábios ao Senhor. Rejeita a maledicência, não produz e não empreste os seus ouvidos, porque quem produz a maledicência e quem empresta o ouvido desagrada a Deus do mesmo jeito, né? E para finalizar, ore, porque tudo nós conseguimos gerar com oração, né? Ore ao Senhor. Ore a Ele, porque Ele vai fazer grande diferença na sua vida. Eu estou tentando aqui terminar, irmãos, e o versículo não está indo. Aê! Peça perdão a Deus, né? Por tudo a maneira como você se comportou com a sua língua até aqui, até hoje. Talvez você não tenha ainda pensado nisso, né? Talvez você ainda não tenha se dado conta de como é importante o produto da sua língua, né? Você não tenha percebido como que é importante a maneira como você fala. Mas peça perdão, o Senhor, Ele perdoa, Ele faz nova todas as coisas e Ele pode purificar o seu coração, purificar os seus lábios. Ore também consagrando sua língua ao Senhor, dizendo: Senhor, minha língua é para te servir, para te adorar, para te bendizer, para bendizer os meus irmãos, para gerar vida e não para gerar morte. Vamos lá, irmãos, estamos indo. Agradeça ao Espírito Santo de Deus, porque Ele sempre vai estar disponível para você, se você clamar, para te orientar, para colocar nos teus lábios as palavras certas. E, finalmente, peça a Deus para ser um jovem que abençoa, para ser fonte de bênção para a vida de outras pessoas. Amém, irmãos? Nós estamos terminando por aqui. Eu espero que você aproveite bastante essa aula. E até a próxima aula, até a lição 6. Não esqueça, seja praticante e não apenas ouvinte da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que quando você é só ouvinte, você está se enganando a si mesmo, né? Olha aí, uma redundância, né? Mas é isso mesmo, você está enganando a si mesmo, né? A gente pode pensar que as pessoas estão tendo uma ótima impressão da gente, mas isso não importa. Se elas têm uma impressão boa, se elas têm uma impressão ruim, isso só importa quando Deus tem essa impressão, quando Deus, que conhece a gente, Ele tem uma boa impressão de nós, aí os outros tendo uma boa impressão também tá bom, né? Mas viver de aparência não é legal, né? Então consagre a sua língua ao Senhor, use a sua língua como fonte de bênção e até a próxima, se Deus quiser.